nothing like you. Dust and breath, but still we fade. The stars you spoke into motion burn forever bright. Yet we wander, lost in our own way. Querido, olá minha querida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diálogo com Deus. Eu sou o Douglas Elias e nós estamos aqui para mais um vídeo sobre o livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, do Timothy Keller. Seja muito bem-vindo. Queridos, hoje nós daremos continuidade ao nosso primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu trouxe alguns aspectos introdutórios a respeito dessa obra do Timothy Keller. E hoje então nós iniciaremos uma análise, um resumo do primeiro capítulo do livro do Timothy Keller. Eu falei para vocês no vídeo anterior que o Timothy Keller ele divide essa obra em 3 partes. E a primeira parte do livro é denominada Entendendo a Fornalha. Lembrando aqui que a fornalha ela é usada pelo autor como uma espécie de metáfora para tratar do sofrimento. Então, a primeira parte dessa obra, Entendendo a Fornalha, é uma parte em que o autor vai fazer uma abordagem filosófica, sociológica, a respeito do problema do sofrimento e do mal, mostrando como cada uma das culturas existentes no mundo tenta explicar o problema do sofrimento e lidar com a temática. Então essa primeira parte ela é dividida em 4 capítulos. As culturas do sofrimento, que é o capítulo que nós veremos hoje, a vitória do cristianismo, o desafio à perspectiva secular e o problema do mal. Então nesse vídeo, nesse nosso primeiro vídeo, nós trabalharemos então as culturas do sofrimento. Nesse capítulo, o Timothy Keller busca mostrar como as diversas culturas pelo mundo respondem de maneira diferente a essa temática do sofrimento, ao mesmo tempo que explica qual é a visão da fé cristã a respeito desse tema, que é o problema do sofrimento e da dor do mal. Como cada religião, então cada cultura tenta explicar o porquê do sofrimento existir. Punição, que seria o destino, uma batalha cósmica, mera fatalidade. O que as pessoas devem fazer ao serem atingidas pelo sofrimento? Ter coragem, desapegar-se das coisas materiais, agir com resignação, ter paciência. Todas essas respostas serão dadas então nesse primeiro capítulo do livro do Timothy Keller. Tá? Esse primeiro capítulo, As Culturas do Sofrimento, ele possui vários tópicos. Eu vou tentar aqui então trabalhar de maneira bem sucinta e resumida, tópico por tópico. O primeiro tópico é treinando para o sofrimento. O que o Timothy Keller faz? Ele já inicia o capítulo, esse tópico, mostrando o testemunho de seu pai, que num hospital à beira da morte fez a seguinte pergunta: do que adianta continuar a viver? O seu pai estava vivendo um dilema muito grande devido a uma doença que estava prestes a levá-lo à morte, e ele foi extremamente abatido por essa doença. E ele perdeu completamente o sentido de viver, a alegria de viver. E após ser visitado por alguns amigos, ele foi incentivado por esses amigos a continuar vivendo. Os amigos disseram que se ele estava vivo ainda é porque Deus tinha um propósito, o mantinha vivo para que ele pudesse ajudar alguém, que a Bíblia nos ensina a vencer o sofrimento por meio da graça de Deus, que o próprio Cristo Jesus, ele sofreu conosco, então nós deveríamos também sofrer por ele, e que no final das contas, o céu compensaria todo esse sofrimento aqui, toda essa luta. Então o que o Timothy Keller faz? Ele usa esse testemunho para dizer o seguinte: o sofrimento ele exige uma preparação prévia, ou seja, tanto emocional, quanto mental, quanto espiritual. Porque quando a dor e o sofrimento eles batem a nossa porta, talvez seja tarde demais para a gente começar a construir bases e fundamentos para lidar com o sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, realmente parece tirar todo o sentido da vida, diz o Timothy Keller. Então, se nós não estivermos preparados nesses momentos para lidar com essa dor e com esse sofrimento, é bem capaz de nós sucumbirmos ainda mais a essa dor e até, muitas vezes, acabarmos por negar a Deus ou se revoltar contra Deus, porque não entendemos o porquê de nós estarmos sofrendo e também não estamos, muitas vezes, preparados para lidar com o sofrimento. Então, a primeira parte, o Timothy Keller diz, treinando para o sofrimento. A gente precisa treinar antes do sofrimento vir, porque quando ele vier, se nós não estivermos preparados, o impacto será muito maior do que
a gente imagina. E aí o Timothy Keller mostra como cada cultura, por diversos lugares do mundo, ajudam as pessoas dessas comunidades a lidarem com o sofrimento, a lidarem com a perda, com a dor. Então o Timothy Keller diz o seguinte, que a maior contribuição que uma cultura pode dar é ajudar os seus membros a lidar com esse problema. Porque o sofrimento não é apenas algo individual, ele é também uma experiência social, espiritual e cultural, tá? Que nos desafia em múltiplos sentidos. O Timothy Keller, ele deixa uma frase do Max Scheler que diz o seguinte, ensinar como sofrer de forma apropriada é uma das funções mais importantes da religião e da cultura. Você precisa aprender a sofrer antes que o sofrimento chegue. O que a Timothy Keller quer dizer? Nós precisamos estar preparados, porque o sofrimento ele é inevitável. Uma hora ou outra nós seremos atacados por uma dor ou por um sofrimento. Então o que cada religião e cada cultura pode fazer? Ensinar seus adeptos, seus membros, a lidar com isso, criando raízes e bases fortes para que quando elas forem atingidas, permaneçam pelo menos firmes em suas posições. E por sermos seres racionais, nós sempre procuramos entender o sentido das coisas e não seria diante do sofrimento diferente. Então quando o sofrimento nos ataca, nós, com essa compulsão interior de entender as coisas, nos perguntamos por que eu estou sofrendo, por que o sofrimento existe, por que eu preciso passar pelo sofrimento. Então, o Timothy Keller diz que quando uma cultura ou uma religião ela não tem respostas a esses problemas, ela não ajuda os seus adeptos a enfrentar e a lidar com esses dilemas, ela se arrisca a perder toda a credibilidade. E ele diz o seguinte, ó, quando nenhuma explicação é dada, quando o sofrimento é visto apenas como algo absurdo, um desperdício total e inescapável, as vítimas podem desenvolver uma raiva profunda, eterna e perniciosa, que Friedrich Nietzsche e Max Weber e outros chamam de ressentimento. Então o que Timothy Keller fala? Se a religião e a cultura elas não ajudam seus adeptos a lidar com esses problemas, muitas vezes eles são atacados de maneira tão feroz por essa dor que eles acabam desenvolvendo uma espécie de ressentimento, né? Uma raiva, uma apatia. Isso pode ser em relação a Deus ou à própria vida desse ser humano. O Timothy Keller ele vai caminhar dizendo que o grande problema da nossa comunidade hoje, nós que moramos aqui nessa comunidade ocidental, é que nós não estamos preparados para lidar com a dor e com o sofrimento, porque a nossa cultura é uma cultura de negar o sofrimento e adorar o prazer. Diferente de outras culturas, as culturas, por exemplo, orientais, que sempre procuram dar uma resposta para os seus membros, a nossa cultura ela é uma cultura fraca nesse sentido. E por não sabermos ajudar as pessoas a lidar com a dor e o sofrimento, ela é muito maior. As pessoas são atingidas de maneira muito mais feroz quando essas pessoas sofrem. E qual que é, o Timothy Keller diz, qual que é o problema disso? Além de as pessoas não saberem lidar nesses momentos de dor, porque elas nunca foram preparadas para isso, ninguém nunca chegou e falou, ó, a vida ela é dessa forma e em algum momento você vai precisar sofrer, o sofrimento faz parte da vida. Essas pessoas, então, elas procuram em outros caminhos a solução ou a resolução dos seus problemas. Então, por exemplo, elas vão buscar em terapias, em medicamentos, a resposta para lidar com isso, quando na verdade elas nunca vão aprender de fato o que o sofrimento pode ensinar para elas, o que é possível aprender por meio de toda essa dor. Keller diz então que nós vivemos numa sociedade, nós aqui nessa sociedade ocidental, uma sociedade emocionalmente fraca, desamparada e despreparada para lidar com o sofrimento e com a dor, e isso torna a gente muito mais vulneráveis. Timothy Keller mostra que as demais sociedades, principalmente as sociedades orientais, por meio da religião, né, principalmente, elas ajudam os seus adeptos, ensinando que o sofrimento é algo real, é algo que é inevitável, que uma hora ou outra nós seremos atacados pelo sofrimento, e isso faz com que as pessoas dessa comunidade ou dessa sociedade lidem com o sofrimento de uma maneira muito mais tranquila do que a gente. No segundo tópico, chamado Edificado por Nossas Aflições, então o Timothy Keller ele vai apresentar um resumo da forma como cada cultura ou cada religião ela ajuda os seus adeptos
a entender o sofrimento, e aqui não quero dizer que está correto, nem o Timothy Keller diz isso, mas ele mostra como essas respostas ajudam as pessoas a lidar, então, com toda a dor que acaba por atacá-las. O Timothy Keller vai trazer 4 visões de como a dor pode ser entendida dentro das culturas ou das religiões. E a primeira, ele apresenta para nós a chamada cultura moralista ou tradicional. É a ideia de que o sofrimento ele advém de comportamentos ou falhas, coisas erradas que nós fazemos. Então, quando nós fazemos algo errado, a consequência disso é nós sofrermos, porque o universo, de alguma forma, os deuses, a natureza, elas retribuem as nossas ações. É o velho ditado, você colhe aquilo que você planta. Então, dentro dessa ideia moralista, dentro desse campo moralista, se você está sofrendo, é porque em algum momento você fez algo ruim, de algum momento você acabou cometendo alguma falha e por isso você está colhendo aquilo que você plantou. E aí o Timothy Keller mostra que talvez a doutrina do karma seja uma das mais formas puras da visão moralista. Porque a ideia do karma é que a pessoa ela passa por diversas reencarnações e dentro dessas reencarnações, em cada vida, ela vai trazendo consigo as obras que ela fez no passado, a vida que ela viveu. Então, esses defeitos que essa pessoa carrega, vida após vida, ela vai reencarnando, tentando melhorar esses aspectos. Todo sofrimento que ela vive na vida que ela vive hoje é porque num passado remoto, numa outra vida, ela cometeu alguma falha. E ela vai vivendo essas vidas sendo castigada por esses erros pretéritos até que ela possa alcançar um estado de perfeição. Então, se você viver hoje com a decência, com amor, com gratidão, se você mudar a sua forma de viver hoje, é provável, muito provável, que numa vida posterior você não sofra porque você não cometeu falhas morais. Ou seja, você não vai viver uma vida de sofrimento, porque a vida de sofrimento que você vive hoje é resultado de uma vida passada de erros que você cometeu. A visão que o Timothy Keller vai apresentar para nós é a visão autotranscendente. Então, o sofrimento dentro dessa visão é visto como uma ideia ilusória. Na verdade, o sofrimento não é real. O sofrimento ele surge a partir do momento em que nós nos apegamos às coisas materiais. A ideia aqui é, quanto mais você transcender essa vida material, menor será o seu sofrimento. Então, quanto mais você se desapegar dessas coisas e buscar uma iluminação espiritual, menos você vai sofrer. Basicamente, uma visão que defende essa ideia é a visão budista. O budismo ele não ensina, por exemplo, como a doutrina do karma, que o sofrimento é consequência de uma obra passada, que você tenha vivido uma vida errada no passado, mas do apego que você tem de maneira excessiva pelas coisas materiais. A ideia é, quanto mais você se desapegar, menos frustrado você vai ficar, porque o sofrimento surge da desilusão por desejos não realizados. Então a ideia é desejar menos, apegar-se menos, não focar os seus objetivos nas coisas materiais, porque tudo isso surge de uma visão distorcida de que nós somos seres individuais, quando na verdade cada um de nós é parte de um todo maior, que é o universo. Então, se você extinguir os seus desejos, se você matar as suas paixões, se você se desapegar das coisas materiais, a tendência natural é você sofrer menos, porque você será menos decepcionado. A visão budista, no final das contas, é que para alcançar uma quietude interior você precisa se desapegar. E aí, a partir disso, todo sofrimento que é ilusório, porque ele surge simplesmente pelo nosso apego excessivo às coisas, ele irá desaparecer. Então a ideia é se apegar menos às coisas, amar menos as pessoas, essa é a solução para que a gente possa alcançar um estado de iluminação ou de nirvana. O sofrimento vem do apego à ilusão e a solução é desapegar-se das coisas que a gente possui. A visão que o Timothy Keller apresenta é chamada de visão fatalista ou do destino. Então, nessa visão, o sofrimento ele é visto como algo inevitável. O destino, muitas vezes, prepara situações para que a gente sofra. E não há nada que nem eu e nem você possamos fazer para evitar. A tendência é que nós nos adequemos à realidade da vida. A ideia não é que o sofrimento seja ilusório. O sofrimento, de fato, ele é real. E também não é fruto de coisas que a gente viveu no passado. Ele é parte inevitável do destino de todas as pessoas, pois o universo é um universo cego, que não nos vê como pessoas individuais, mas nós somos parte de uma existência natural. E o sofrimento é algo
que vai acontecer com todo mundo. É uma fatalidade, está dentro da visão do destino. E não há como nós nos escapar, não há como nós escaparmos. Então a virtude aqui, dentro dessa perspectiva, é que você deve suportar o sofrimento com galhardia, com coragem. Aqui você precisa aceitar o sofrimento como parte natural da vida. E a partir da ideia, ao momento em que você aceita o sofrimento como parte natural da vida, a tendência é o sofrimento diminuir, porque você sabe que, naturalmente, todo mundo vai passar por isso em algum momento ou em outro momento. Então, dentro dessa visão fatalista, o destino, a nossa vida ela não é regida por um Deus sábio, onisciente, que governa o universo, não. Pode ser porque nós fomos criados por deuses que não são deuses pessoais, ou a nossa vida pode ser regida pela força das estrelas, pela força da natureza, mas não existe uma força maior que possa regir assim a nossa vida. Isso faz parte do nosso destino e para a gente sofrer menos, a ideia é aceitar o sofrimento e se adequar à realidade da vida. A quarta visão apresentada então pelo Timothy Keller ainda dentro desse tópico é a cultura dualista, que está relacionada diretamente às culturas orientais. Uma das visões mais assim abrangentes a respeito disso é o maniqueísmo ou o zoroastrismo. É a ideia de que existem duas forças opostas, que são o bem e o mal, e elas estão em constante luta para equilibrar o universo. E a partir dessa luta é que surge então o sofrimento. É a partir dessa luta cósmica entre o bem e o mal que o sofrimento vai chegar até nós, que ele vai nos alcançar. Então, o sofrer aqui é lutar ao lado do bem para poder vencer essa batalha. Então, isso acaba fazendo com que o sofrimento ocorra, porque aqueles que estão do lado do bem muitas vezes serão feridos, como numa guerra mesmo. O mal muitas vezes vai conseguir atingir alguns soldados do campo de batalha do bem, e muitas vezes a gente vai acabar sofrendo. Então a ideia é lutar ao lado daqueles que pertencem à luz. Nesse terceiro tópico, denominado então indignado com as nossas aflições, o Timothy Keller vai acrescentar uma nova visão a respeito do sofrimento e da dor, que ele denomina de visão secular. Dentro dessa visão, Timothy Keller diz, por ser uma visão naturalista, extremamente humanista, ela tira de cena qualquer realidade de um mundo espiritual, de um propósito para a dor, de lições a serem extraídas. Por ser uma realidade cega, ou que existe apenas um mundo material e nada mais, o sofrimento ele é visto como um acaso, como algo sem propósito, sem sentido, que todo mundo acaba por viver. Não há nada que nós possamos extrair ao sofrermos, senão viver o sofrimento mesmo. O universo não é um universo pessoal, não existem divindades trabalhando ao nosso favor, nem nos protegendo, nem nos defendendo. Não existem lições a serem extraídas do sofrimento. O sofrimento é algo aleatório, que ocorre com qualquer um, e o que nós podemos fazer em relação a ele é simplesmente evitar que ele ocorra. Fazer o máximo possível para que nós não sejamos atingidos pelo sofrimento. Só que o Timothy Keller ele faz duas críticas a essa visão secular. A primeira crítica que ele faz é que essa visão não prepara as pessoas para o sofrimento. Então, diferente das culturas orientais, que usam muita religião para falar sobre o sofrimento, o Timothy Keller diz que esse tipo de visão não prepara as pessoas para lidar com a dor e com o sofrimento. Se o objetivo é simplesmente viver uma vida de felicidade porque não existe nada além do aqui, do agora, se não existe uma oportunidade de nós sermos felizes em outra vida, ou se não existe nenhuma lição a ser extraída, o Timothy Keller diz, a dor é vista como um acidente sem sentido, uma interrupção da narrativa pessoal, da qual só se pode extrair mais dor. Então, quando a pessoa é atacada por uma dor e tem esse tipo de visão, ela não consegue encontrar motivos para continuar vivendo. E a tendência natural é ela sofrer ainda mais, já que a dor, de alguma forma, não tem nenhum objetivo, nenhum propósito, é simplesmente uma interrupção natural da felicidade que a pessoa deve viver e buscar durante toda a sua vida. A segunda crítica que o Timothy Keller faz é mostrando a contradição do secularismo. Ele diz que mesmo a visão secularista, dizendo que a dor não tem sentido, que a dor não tem propósito, indo de maneira contrária às culturas orientais, ele falou que diante do sofrimento as pessoas continuam se indignando e indagando, clamando por justiça e clamando por propósito, mesmo elas não acreditando que exista algum tipo de propósito, as pessoas
se revoltam quando elas, por exemplo, testemunham um acidente natural em que várias pessoas morrem, elas procuram buscar justiça, reparação, entender o propósito. Então Timothy Keller diz que isso mostra uma incoerência prática. Intelectualmente, o secularismo prega indiferença. Emocionalmente, não consegue deixar de buscar sentido em tudo. Dentro dessa visão secular ainda, quando as pessoas sofrem, só há duas coisas que elas podem fazer. Primeiro, tentar controlar e diminuir a dor. E segundo, é procurar a causa da dor e eliminá-la. E é por isso que o secularismo ele tenta remover a origem da dor através de causas externas, como tratamentos psicológicos, medicinais, mas na verdade eles nunca conseguem encontrar o cerne da questão, que é o vazio da alma do ser humano, que é o motivo das pessoas sofrerem. Na visão secular, Timothy Keller diz, o sofrimento ele vai sair sempre vencedor, já que se o propósito da vida é ser feliz e o sofrimento interrompe esse propósito, o sofrimento vai sair sempre vencedor. Ainda falando sobre a visão secularista, o Timothy Keller ele vai citar o psicoterapeuta James Davis, e ele diz que essa abordagem psicoterapêutica simplesmente do sofrimento faz as pessoas não encontrarem um propósito no sofrimento, descontextualiza o sofrimento como parte da história humana e faz as pessoas acharem em algum momento de que o sofrimento ele realmente não tem nada a nos ensinar. E por essa razão, as pessoas acabam, quando estão diante de um sofrimento, procurando meios de escapar dele, ao invés de tentar aprender com ele. E ele também mostra na sequência um relato de um psicólogo chamado Robert Spiter, em que ele diz que devido a essa descontextualização do sofrimento, a essa visão secular a respeito da dor, muitas pessoas que passaram por problemas comuns e naturais, que eram problema de sofrer um luto, uma perda, foram diagnosticadas erroneamente pela psiquiatria, e ele é psiquiatra inclusive, como pessoas portadoras de síndromes classificadas com distúrbios mentais, quando na verdade elas estavam vivendo situações normais de dor e de sofrimento. A visão moralista, vamos resumir aqui, a visão moralista. O sofrimento é resultado de um pecado, falha moral de ações erradas que você cometeu, e o sofrimento ele vai servir então como um alerta para que você possa se arrepender e mudar suas atitudes. Qual que é o ponto negativo dessa visão? É que ela tende a culpar a pessoa que está sofrendo, ao invés de amparar a pessoa que está sofrendo. E ela gera uma culpa excessiva. Muitas vezes a pessoa fica procurando nela mesma motivos que possam ter feito ela sofrer daquela forma. E a gente sabe, pela própria história humana e pela vida que nós vivemos, que nem todo sofrimento no mundo ele é proposital, ele é proporcional e também merecido. Existem muitas pessoas que não merecem sofrer e elas sofrem demais. E existem pessoas que merecem sofrer muito e não sofrem nada. Então essa visão moralista, ela culpa a pessoa que está sofrendo e ela não consegue entender essa relação de proporcionalidade, que nem todo sofrimento é proporcional ou merecido. A segunda visão, que é a visão autotranscendente, é a ideia do budismo. O sofrimento ele vai nascer de um apego que a gente tem pelas coisas. Então a solução é a gente se desapegar dos nossos desejos, das nossas individualidades, e encontrar paz na dissolução do eu. O ponto negativo dessa visão é que ela vai negar a realidade, porque a dor é uma coisa real. Ela, além de negar a realidade, a pessoa tentar viver num mundo ilusório, ela vai tentar diminuir a intensidade da dor de uma maneira equivocada. Isso pode levar a pessoa a uma insensibilidade emocional, a distanciamento das pessoas que naquele momento poderiam ajudá-la a vencer aquela situação. Isso vai gerar mais sofrimento ao invés de amenizar o sofrimento. A terceira visão que nós falamos é a visão fatalista, a ideia de que o sofrimento é parte de um destino cego, que foi determinado ou pelas forças da natureza ou por forças divinas, e a ideia é que você tem que suportar o sofrimento com galhardia, com coragem, com honra, com resignação. Qual que é o ponto negativo disso? Primeiro, promove uma resignação passiva, se faz parte do destino, eu tenho que aceitar esse destino, então eu não tenho que fazer nada para mudar. Isso deixa a gente passivo diante da dor e do sofrimento. Faz com que a gente tenha que sufocar as nossas emoções reais, ou seja, eu não posso chorar, eu não posso demonstrar fraqueza, nem tristeza, porque eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser valente. Então, ela sufoca os sentimentos da pessoa, porque você não tem como lutar contra um destino cego. Você
você está fadado a viver uma vida como aquela. A quarta visão que nós falamos, que era a visão dualista, é a ideia de que existem forças antagônicas lutando no universo, sendo uma força benigna e outra maligna. O bem e o mal estão lutando, e é dessa luta cósmica que vai surgir então o sofrimento e a esperança é ser feliz num futuro próximo, quando o bem vence o mal. O ponto negativo é que essa visão ela pode ver as pessoas com mera baixa nessa luta entre o bem e o mal, e pode acabar gerando uma ênfase excessiva nessa ideia de batalhas espirituais, lutas espirituais, sem lidar de fato com uma transformação pessoal no coração da pessoa. Finalmente, a visão secular, ou a visão materialista, é a ideia que o sofrimento ele é fruto de um acaso, um acidente sem propósito da natureza. O objetivo dessa vida é ser feliz, é alcançar sucesso, é aproveitar o máximo possível. Quando a gente sofre, nós devemos procurar então mecanismos que nos ajudem a eliminar ou diminuir essa dor, como por exemplo medidas políticas, terapêuticas, medicinais. E o ponto negativo dessa visão secular é que o sofrimento, primeiro, ele nunca é integrado como parte da vida humana, ou seja, eu não tenho nada para aprender com o sofrimento é apenas uma interrupção da minha felicidade, e eu preciso vencer esse sofrimento. Isso tira a responsabilidade da pessoa de lidar com o sofrimento, de tentar entender por que ela está sofrendo, porque existem realmente sofrimentos que são merecidos e outros não. E além disso, ele pode levar as pessoas a sentir um vazio existencial. Se a dor é sem sentido, se a dor é sem propósito, se tudo que tem nessa vida é ser feliz e eu talvez nunca vá ser feliz nessa vida, por que eu devo viver? Ou se a dor e o sofrimento são interrupção da felicidade e o que eu preciso é simplesmente ser feliz porque não existe nada além daqui, como disse o apóstolo Paulo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Muito bem, chegamos então ao quarto tópico e último tópico do primeiro capítulo das culturas do sofrimento, o tópico o cristianismo entre outras culturas. É nesse tópico que Timothy Keller vai mostrar como a fé cristã ela é extremamente superior a todas essas outras visões aqui religiosas e culturais apresentadas quando trata do problema do sofrimento, embora muitas delas tragam aspectos que integram a própria fé cristã. Timothy Keller vai mostrar que, diferente das culturas tradicionais e das religiões orientais, o cristianismo oferece algo que nenhuma delas oferece. Um Deus que sofre conosco e um Deus que sofre por nós. Então, diferente de um sofrimento sem propósito, sem sentido, de um destino cego guiando as nossas forças, as nossas vidas, a fé cristã ensina que existe um Deus que sofre por nós. Ele não apenas exige que soframos passivamente ou que enfrentemos passivamente toda a dor, mas ele mesmo sofre conosco e sofreu conosco na cruz quando morreu pelos nossos pecados. Além disso, esse Deus ele não só sofre por nós, ele sofre conosco. Ou seja, quando nós estamos sofrendo, Deus entende o nosso sofrimento, porque ele sabe o que é sofrer, e ele então nos ajuda a suportar o sofrimento e, ao mesmo tempo, usa o sofrimento para fazer de nós seres humanos melhores e mais maduros. Timothy Keller ele vai mostrar de alguma forma, e de maneira bem resumida, como a fé cristã então ela é superior a todas essas visões. Eu gostaria de citar algo que está na página 33, que ele diz: o cristianismo não ensina que o sofrimento é bom em si mesmo, mas mostra que Deus pode usá-lo para o nosso bem e que ele próprio entrou no sofrimento por nós devido ao seu amor. Embora a fé cristã não diga que o sofrimento é algo bom, que o sofrimento é algo ilusório, que o sofrimento seja parte de um destino cego, a fé cristã ensine que o sofrimento é algo ruim, que é algo não criado por Deus, ela também ensina que Deus ele acaba por usar esse sofrimento e essa dor, muitas vezes, com propósitos redentores. Timothy Keller, ainda nesse tópico, ele vai citar sucintamente como o cristianismo ele vai destoar de todas as visões que ele aqui apresentou. E aí eu quero fazer agora para você, para nós encerrarmos esse vídeo, pontos e contrapontos entre o cristianismo e cada uma das visões até aqui apresentadas. Budismo versus cristianismo. O budismo vai dizer que o sofrimento é uma ilusão, que o sofrimento surge de nós nos apegarmos às coisas materiais, que o sofrimento ele é parte de um ciclo de desejos não realizados, apegos que precisam ser desalimentados. Então a ideia é
Nós precisamos alcançar uma paz interior e para isso nós devemos nos desapegar das coisas materiais, visto que a solução para o sofrimento é desapegar-se dos sentimentos, das emoções, porque o sofrimento é mera ilusão de que somos partes individuais, quando na verdade somos parte de um todo. Já na visão cristã, o sofrimento ele não é visto como algo ilusório, ele é visto como algo real, é algo doloroso, é algo que precisa ser enfrentado. E nós temos uma pessoa que nos ensina a como viver o sofrimento, a como lidar com o sofrimento, como vencer o sofrimento, que é Jesus Cristo de Nazaré, um homem de dores que foi levado até uma morte de cruz, e venceu o sofrimento, ao mesmo tempo que enfrentou o sofrimento como algo real. Então, no cristianismo, o sofrimento, embora seja algo não aceito como parte natural, no sentido de que não faz parte da criação original de Deus, ele é causado pela queda do homem no pecado, o sofrimento ele acaba por ser usado por Deus com propósitos redentores, que é moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé, nos ensinar lições espirituais e aprofundar então o nosso relacionamento com Deus. Então o cristianismo, ao contrário do budismo, ele não nega a realidade do sofrimento, ele assegura que o sofrimento é real e oferece um consolo diante de toda essa dor, que é buscar a Deus em oração, porque Deus entende o nosso sofrimento e ele não pede que nós neguemos a nossa dor, ao contrário, que nós expressemos toda a nossa dor, a nossa raiva. O segundo contraponto que eu gostaria de mostrar é então o contraponto entre a visão do karma e a visão do cristianismo. Então, no karma, a ideia é que você está sofrendo porque você está colhendo algo que você tenha plantado. Em algum momento, em alguma outra vida, você fez coisas erradas, então você está reencarnando sucessivas vezes para poder melhorar, ser uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais simples, uma pessoa mais bondosa. Todo o sofrimento que você sofre hoje é para você aprender a ser uma pessoa melhor. E a ideia é que você precisa mudar o que você fez no passado para que você possa equilibrar, por assim dizer, a balança moral e ter uma vida mais feliz. Já dentro da visão cristã, ao contrário dessa visão de que o sofrimento é algo merecido e proporcional, nós dizemos que o sofrimento nem sempre é algo merecido e nem sempre é algo proporcional. Ou seja, nem sempre as pessoas merecem sofrer. Existem de fato situações em que a pessoa colhe aquilo que ela planta, mas nem sempre é assim. Eu exemplifico o caso de Jó, que era um homem íntegro, reto, se desviava do mal e sofreu todas aquelas mazelas. Então, o cristianismo assegura que, na verdade, muitas pessoas acabam por sofrer injustamente. Muitas vezes, existem pessoas boas, pessoas honestas, que acabam sendo vítimas de sofrimento e não há nenhum tipo de explicação lógica para isso. Não é porque em algum momento da vida delas elas fizeram alguma coisa errada. E a Bíblia também vai deixar muito claro que nem sempre o sofrimento é algo merecido. E o maior exemplo disso é Jesus Cristo. Jesus Cristo não fez nada que fizesse com que ele merecesse sofrer. No entanto, foi o homem que mais sofreu de maneira injusta. Então nem sempre nós podemos dizer para as pessoas que elas estão sofrendo porque elas fizeram algo para merecer isso. Ao contrário da visão do karma, o cristianismo ele oferece uma visão mais compassiva, ao reconhecer que muitas vezes as pessoas sofrem de maneira injusta e que o sofrimento não é um castigo por coisas erradas que a pessoa fez no passado, mas também pode ser uma forma de crescimento espiritual. O terceiro contraponto que eu gostaria de fazer é o contraponto entre o cristianismo e o fatalismo. O fatalismo é a ideia de que o sofrimento ele é inevitável e que ele deve ser aceito sem nenhum tipo de resistência. O que é que a pessoa pode fazer para vencer o sofrimento? Enfrentar o sofrimento com coragem, com resistência, com galhardia e se adaptar à realidade da vida. Isso vai fazer com que ela sofra menos. Dentro dessa visão fatalista não existe nenhum tipo de liberdade para expressar sofrimento, dor ou tristeza. Simplesmente as pessoas têm que suportar o sofrimento, não há motivos para lutar contra ele. A ideia, na verdade, é se adequar a ele para que você possa assim alcançar um grau de sofrimento menor. Já dentro do cristianismo, o cristianismo de fato ele reconhece que, embora o sofrimento seja algo inevitável dentro da parte da realidade da vida humana, ele não ensina a gente a lidar com o sofrimento de maneira passiva. Ao contrário, existem diversos textos bíblicos que nos ensinam a clamar e a lutar por justiça, porque muitas vezes as pessoas são injustiçadas, muitas vezes as pessoas elas sofrem sem merecer.
Então, dentro da visão cristã, nós não devemos aceitar o sofrimento de maneira passiva. Ao contrário, nós devemos dar uma resposta ativa a ele. Nós devemos nos engajar em políticas públicas, sociais, para que as pessoas possam sofrer o mínimo possível. Diferente da visão de resistência estoica, né, dos estoicos, de enfrentar o sofrimento com coragem, galhardia, e a gente acaba por ver muitas vezes isso. As pessoas acham que ser cristão é negar o sentimento, é negar a dor, é negar o luto. A fé cristã ensina você a expressar isso. Nós temos, por exemplo, diversos salmos chamados Salmos de Lamentação, que são salmos em que os salmistas expressam toda a sua tristeza, toda a sua raiva, toda a sua dor, em cânticos, dizendo: até quando, Senhor? Será que nós olharemos para ti e não encontraremos justiça? Por que me persegues? Então existem várias perguntas feitas ali pelos salmistas que expressam: estou profundamente angustiado até a morte. Então o cristianismo não ensina de nenhuma maneira você negar a realidade da dor, mas você é encorajado, por outro lado, a expressar todos esses sentimentos e esses lamentos e essas perguntas diante de Deus, porque Ele entende a minha e a sua dor. A quarta visão que eu quero contrapor aqui hoje é a visão do dualismo e do cristianismo. A ideia dualista é que o sofrimento é parte de uma luta cósmica entre o bem e o mal, duas forças igualmente poderosas que lutam para poder equilibrar o universo. E o mal é uma manifestação dessa forma, sendo que o mal, então, ele é responsável por fazer as pessoas sofrerem, uma vez que estar ao lado do bem, muitas vezes, acarreta em sofrimento para as pessoas. Dentro do cristianismo, o sofrimento, de fato, ele é causado pelo mal, e esse mal originário, que é o pecado. O pecado traz toda essa carga de dor e sofrimento ao mundo, que inicialmente foi criado perfeito por Deus. Mas, embora o mal seja uma força oposta a Deus, ele não está no mesmo pé de igualdade do bem, pois Deus é governador e legislador supremo do universo. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele é o único e poderoso Deus para sempre. Então ele dirige o universo, e mesmo todo o sofrimento que o mal impõe às pessoas de bem, ele acaba por ser usado por Deus, dentro da sua sapiência, da sua sabedoria, para realizar bons propósitos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o maior exemplo disso é que o maior ato de injustiça, o maior golpe das trevas, a maior ação do mal para vencer o bem foi crucificar o Salvador naquela cruz do Calvário. Mas, como diz o apóstolo Pedro, os homens maus o crucificaram, mas fizeram tudo aquilo que a mão de Deus antecipadamente já tinha determinado, porque Deus redimiu a gente através do mal na cruz do Calvário. Então, Deus usa o sofrimento para nos fazer pessoas melhores. Então, em vez de dividir a humanidade entre pessoas boas e más, entre o bem e o mal, a Bíblia ensina que todas as pessoas nascem más, elas precisam ser redimidas pela graça de Deus para que elas possam, então, serem salvas, já que todas as pessoas nascem condenadas. Não existe, então, nesse sentido, inicialmente, um campo de batalha cósmica. É somente após aceitarmos Cristo Jesus como nosso Salvador que nós passamos para o lado do bem, e ao estar ao lado do bem, nós estamos ao lado do bem supremo, da força vencedora, já que não existe essa ideia de maniqueísmo, de que forças igualitárias e igualmente poderosas estejam lutando, haja vista que Deus é o Criador do universo e as criaturas caídas são apenas criaturas em estado de pecado e depravação. Deus é soberano e governa o universo. Finalmente, nós faremos então um contraponto entre a visão cristã e a visão secular ou materialista. Dentro da visão materialista, a dor é algo acidental, sem propósito, sem sentido, sem qualquer propósito transcendental ou moral. A dor é simplesmente a interrupção natural de toda a felicidade da vida humana, algo que precisa ser tratado a fim de evitar ou diminuir a sua intensidade, seja através de políticas públicas ou intervenções médicas, psiquiátricas. Já ao contrário dessa visão secular, o cristianismo ensina que o sofrimento ele tem um propósito, embora muitas vezes nós não entendamos, e ele não é um evento aleatório, haja vista que existe um Deus que governa todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, da mesma forma que Deus usou o sofrimento infligido na cruz do Calvário a Cristo Jesus para redimir a humanidade, Deus usa o sofrimento que nos ataca para nos ensinar lições morais e espirituais e para nos fazer pessoas que vivam
um relacionamento mais profundo com Ele. Além disso, o cristianismo também diz que o sofrimento não é algo eterno. Embora o sofrimento possa nos atingir durante toda essa vida, existe uma vida pós a morte, em que existem alegrias e felicidades inenarráveis e eternas, em que todo sofrimento será extinguido, porque Deus redimirá o universo. Ao contrário da visão materialista humanista, o cristianismo oferece uma resposta extremamente profunda ao problema do sofrimento, que é a ideia de que existe um propósito para o sofrimento e que nós devemos suportá-lo com a graça de Deus, que muitas vezes, embora ele seja doloroso, no final das contas, há um propósito em Deus permitir que nós soframos e no final das contas nós sairemos vencedores. Muito bem, galera, então nós chegamos ao final do nosso primeiro capítulo do livro do Timothy Keller. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Eu tentei resumir o máximo possível ali as informações do livro. Como eu disse, é um livro extremamente grande, volumoso, tem quase 400 páginas. Eu tenho tentado trazer ali os pontos principais sobre esse primeiro capítulo, para que você possa talvez despertar o interesse em ler essa obra, que na minha perspectiva, na minha visão, é uma das melhores obras ao tratar do tema do sofrimento e do mal. Nos vemos então no próximo vídeo. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. We are made in your image, yeah, nothing like you. Dust and breath, but still we fade. The stars you spoke into motion burn forever bright, yet we wander, lost in our own way. You hold our truth, in your image we search for nothing like you. We are blind, dust and breath, but still we fade. The stars you spoke into motion burn forever.